naquela rude cruz. Eu me pergunto por que foi preciso tanta dor. Não poderia o Pai mandar milhões dos anjos seus e no momento destruir soldados vivos. Escolheu deixar seu filho padecer horror, acusações que ferem mais do que açoites mil. Foi para provar que o seu amor não tem limites, que para salvar os seus ele é capaz de é esse que matou o meu Senhor? Que mundo é esse que me faz pecar? É o mesmo que me arrasta em meio à escuridão. Que engano é que me afasta de Jesus. Quando penso em quão distante estou do meu Jesus, eu me pergunto o que é preciso ainda acontecer para que eu entenda que sem Deus ninguém é nada, e ser feliz sem Ele é pura ilusão. Uma vida vitoriosa quero alcançar, crescer na graça e no poder que Cristo pode dar, provando ao mundo que o amor consegue tudo, mudar o ímpio e por fim torná-lo morreu o meu Senhor Jesus. Por isso é que sofreu sem reclamar. Seu sangue tem poder para transformar meu ser. Sua morte pôde vida oferecer. Boa noite. Pai, a tua palavra está aberta mais uma vez. Queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que neste momento se cale o homem e possamos ouvir a tua voz. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 João capítulo 5, verso 11 diz o quê? E o testemunho é este, que Deus nos deu o quê? E esta vida está onde? Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ok? E aí eu fiz a pergunta: qual é a sua escolha? E eu repito essa pergunta: qual é a sua escolha? Você tem escolhido a Cristo, aquele que pode deixar marcas na sua vida, mas marca para a salvação? Marca de uma vida eterna?
Você tem escolhido a Cristo? Porque esta escolha, ela é muito fácil na teoria. É muito fácil falar assim: eu escolho Jesus. Tem até uma música que fala isso: eu escolho Jesus. Mas no dia a dia, na prática, no nosso viver, a nossa conduta, o nosso dia a dia, as outras pequenas escolhas que nós fazemos, demonstra que nós escolhemos a Cristo. Tem pessoas que colocam uma faixa na testa e dizem assim: Jesus é brother. Tem gente que veste uma camiseta: eu escolho Jesus, mas com as ações só demonstra o contrário. Mas eu entendo por quê. Porque nós não queremos dar a exclusividade que Ele pede. E aí eu quero desenvolver com vocês em cima desse questionamento hoje: qual é o pior inimigo que você pode ter? Para isso eu quero pedir a ajuda de 3 pessoas, ok? Nós vamos ler os 3 versos na sequência. Então, a irmã aqui começa lendo Romanos 8, verso 7, a Vitória, Colossenses 1, 21, e a irmã de Deus, ela vai ler então Romanos 1, verso 18. Pode ler bem alto, aí o pessoal de casa ouve. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ok, amém, obrigado. Vitória. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Ok, obrigado. Beleza. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ok, obrigado. Com base nos versos que vocês leram, eu repito a pergunta: qual é o pior inimigo que nós podemos ter? Algumas pessoas responderam assim: nós somos o pior inimigo. Eu disse que existem 2 respostas clássicas para essa pergunta. A primeira é essa: eu sou o pior inimigo que eu posso ter. Mas deixa eu perguntar para você: se você chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu sou o pior inimigo que eu posso ter, sabe o que Deus vai dizer para você? Não. Porque eu pergunto para você agora, para ajudar a entender isso: Deus pode mudar a sua vida? Sim. Deus pode transformar você? Então, se Deus pode transformar você, você sabe qual é a solução para você. Se Deus pode transformar a sua vida, Luiz Felipe, e você fala assim: Senhor, eu quero que mude a minha vida, Ele pode ou não pode mudar? Ele pode. Então, você não é o pior inimigo que você pode ter, porque existe uma solução. Existe uma solução para você, porque Deus é essa solução. Então, se Deus é essa solução, nós temos uma solução. Nós temos uma solução. E aí, Ednilson, existe uma outra resposta clássica. Tem pessoas que dizem assim: o pior inimigo que nós podemos ter é Satanás. Porque a Bíblia diz que ele é o inimigo das almas, ele é o inimigo de Deus. Tem um relato bíblico que fala da tentação de Jesus. Vocês lembram? Mateus? Os evangelhos de alguns tratam, mas Mateus trata um pouquinho sobre a tentação de Jesus. Jesus vai para o deserto e ele passa 40 dias e 40 noites sem comer e nem beber. Uma pessoa que fica 40 dias e 40 noites sem se alimentar, ela fica como? Atordoada. Ela fica mais o quê? Fraca, com muita sede, debilitada, desorientada. E Jesus estava num corpo humano. Jesus estava 100% homem, e ele fica 40 dias sem comer e beber. E aí Satanás vem tentá-lo. Satanás tenta Jesus, sabe como? Para transformar pedra no aspecto da alimentação,
Vai tentando alguns aspectos, mas Satanás tenta Jesus até quando Jesus permite que o tente. Satanás só tenta a Cristo enquanto Jesus permite que ele o tente. Porque no capítulo 4 de Mateus, Jesus fala assim, quando ele fala assim, então se você me adorar, eu te dou tudo isso que você está vendo. Jesus fala assim, chega, aparta-se daqui. Se Jesus, com a maior benignidade que uma pessoa pode ter, com o seu pior momento no aspecto aqui humano, ele conseguiu determinar o quanto Satanás o tentaria, será que ele pode ou não pode te ajudar a superar esse inimigo tão cruel e tão feroz? Deixa eu perguntar para você, se Satanás vier contra você e você clamar a Deus, Deus pode te livrar, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Então Satanás não é o pior inimigo que você pode ter. Ah, pastor, então você está meio sem noção. Se eu não sou o pior inimigo que eu posso ter, se Satanás não é o pior inimigo que eu posso ter, então quem é o pior inimigo que eu posso ter? Mas eu queria que vocês voltassem aos textos que nós lemos, que a Vitória leu, que a Edneuza leu, que a irmã Adi leu, porque eles leram 3 textos de Romanos 8, 7 fala assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra quem? Deus. Colossenses 1:21 diz assim, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Romanos 1,18 diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Quem é o pior inimigo que nós podemos ter? Nossa distância de Deus? Nossa distância de Deus? Eu sei que você fica com medo de dizer. Porque eu quero que você preste atenção numa palavra que eu estou usando. O pior inimigo que nós podemos ter, se você chegar para Paulo, Paulo vai te responder com Romanos 1, verso 18. Que o pior inimigo que você pode ter é quem? É Deus. Porque se você estiver te fazendo mal, se você estiver te atrapalhando bastante, existe uma solução e nós nos atrapalhamos bastante, viu? Nós nos atrapalhamos demais. Se o inimigo de Deus vier contra a gente e nós clamarmos a Deus, Deus pode nos livrar contra Satanás, pode ou não pode? Agora, se Deus vier contra mim e contra você, quem pode nos livrar? Pastor, mas Deus não vem contra a gente. Mas Paulo está dizendo assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça de quem? Dos homens. Dos homens. Você é homem ou não? Ser humano? Nós somos ou não? Nós somos. Eu quero que você pense em Adão e Eva. Adão e Eva foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Perfeitos. Gênesis 1, verso 26. Deus criou Adão e Eva com as suas mãos. Moldou ali um boneco de barro. Adão tinha cerca de 4 metros de altura. Adão foi feito do pó, de barro. Eu imagino Deus esculpindo o homem. E agora existia ali um boneco de barro que não tinha vida. E o Deus Criador, de acordo com João 1, que diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que foi feito por intermédio dele. Então quem é o Deus Criador?
Cristo Jesus. Então eu quero que você imagine aquele boneco de barro, estendido ali no chão, sem vida, só tinha forma, mas era vazio de vida. Agora eu quero que você imagine Jesus se curvando sobre aquele boneco, e de acordo com Gênesis capítulo 2, Jesus sopra nas narinas de Adão, e Adão se torna um ser vivente. Adão é Deus, a imagem e a semelhança de Deus por dentro e por fora, porque Adão era perfeito. De Adão Deus faz Eva perfeito. Quando Deus cria Eva e Ele mostra Eva para Adão, Adão, ele recita um poema: esta é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e o seu nome será varão, porque do varão foi tirado. Adão ama Eva, mas Adão não ama Eva porque Eva é uma mulher de um pouco mais de 3,60 metros de altura. Adão não ama Eva porque Eva está nua. Adão não ama Eva porque Eva é a mulher mais bonita que tinha no jardim. Adão não ama Eva porque Eva era a mulher mais perfeita que já existiu nessa terra. Adão ama Eva porque Eva era a imagem e a semelhança de Deus. E quando Adão olhou para Eva, sabe o que Adão viu? Deus. Eva não ama Adão porque Adão está nu, ou porque Adão tem 4 metros de altura, ou porque Adão é aquele homem mais perfeito que já existiu sobre a face da terra. Barriga, tanquinho, bíceps, tríceps, tudo perfeito que a gente busca na academia e nem sempre ajuda. Eva não ama Adão, Guilherme, porque olhou em Adão e viu isso tudo, o homem perfeito. Eva amou Adão, porque quando Eva olha para Adão, Eva vê Deus, vê a imagem de Deus. Mas esse ser criado, a imagem e a perfeição de Deus, que era Deus, a imagem de Deus por dentro e por fora, quando comem do fruto, o pecado entra. E aquela imagem que é perfeita por fora é danificada no espírito. Isso é tão verdade, Leda, que a primeira coisa que eles percebem é que eles estavam nus e eles têm vergonha. E eu disse que eles fogem ontem, não foi? Eles fogem porque eles danificam aquilo que Deus havia feito perfeito, puro, santo. Sabe qual é a malignidade do pecado? A malignidade do pecado não é o que ele pode fazer na sua vida, no seu casamento, na sua família, com o seu filho, com o seu trabalho. A malignidade do pecado não está no que ele pode fazer com essas questões, mas a malignidade do pecado está em pegar um ser criado à imagem e à semelhança de Deus e colocar esse ser contra Deus, numa posição de inimigo de Deus, numa posição de que a ira de Deus pode vir sobre ele. Isso sim é a malignidade do pecado. Porque a malignidade do pecado é pegar aquele ser que era perfeito e colocar numa condição de poder receber a ira de Deus. Porque de acordo com Gênesis 2, verso 17, o salário do pecado é a morte. A malignidade do pecado
pecado é deixar uma marca tão horrível na sua vida, que essa marca pode te impedir de receber a marca do Cordeiro, a marca de Cristo. Isto sim, a malignidade do pecado. Mas o pecado entra. Sabe Gênesis 3, verso 15? Onde fala que o descendente da mulher vai fazer o que com a serpente? Pisar na cabeça. A serpente pode fazer o que com o descendente? Morder no calcanhar. Mordida no calcanhar mata. Ferida no calcanhar mata. Nem Guilherme mata. Agora pisar na cabeça mata. Sabe o que Jesus estava dizendo para Satanás ali? O que Deus estava dizendo para Satanás ali? Estava dizendo assim: eu vou matar você. Eu vou matar você. Eu vou exterminar você. Porque Deus odeia o pecado. Você que está de casa, entenda. Deus odeia o pecado. E se existe algo que pode te tirar de uma posição e te colocar na mira da ira de Deus, como Paulo está dizendo em Romanos 1, verso 8, é você continuar vivendo em pecado. Ah, pastor, mas é muito difícil. É mesmo? É muito difícil, porque a nossa natureza é pecaminosa. O salmista já diz: em pecado concebeu minha mãe. Então, Luiz Felipe, um bebezinho já é pecador, mesmo não sabendo muita coisa, porque ele nasce em pecado. Então a nossa natureza é pecaminosa. Então nós somos atraídos pelo pecado, nós somos atraídos para pecar. E o que Cristo faz, o que a Trindade faz, o que Deus faz, o que o Deus Espírito Santo faz, é buscar em você, é clamar em você, é atrair você para uma vida sob a graça de Cristo. Porque em Gênesis 3, verso 21, Gênesis 3, 21, eu vou ler esse verso como o último verso dessa noite. Gênesis 3, verso 21. A palavra de Deus diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e fez o que? Os vestiu. Quando Adão e Eva comem do fruto proibido e o pecado entra, a imagem de Deus é danificada por fora, e Deus pega e faz uma veste do cordeiro para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Quando o universo, os anjos olhavam para o jardim do Éden, quando os anjos olhavam para o jardim do Éden antes do pecado, Luiz Felipe, sabe o que os anjos viam disso? Quando olhavam para Adão e Eva, via a imagem e a semelhança de Deus. Agora Adão e Eva pecam e são expulsos do jardim, e o universo olha para Adão e Eva. Os anjos olham para Adão e Eva saindo do jardim. O que o universo vê? Vê a imagem do Cordeiro. O universo vê a marca de Cristo. Porque Jesus veio morrer nessa terra para que o pecado pudesse ser lavado em nossas vidas. Nós pecamos. E ontem alguém
vamos continuar lutando e relutando em não dizer sim para Jesus, em aceitar que a pele do Cordeiro cubra os nossos defeitos, cubra a marca do pecado, porque essa ira de Deus que Paulo está dizendo em Romanos 1:8, ela foi direcionada para o Cordeiro. Desde o Éden, quando Deus falou assim: Adão, mata esse Cordeiro, me dá a pele dele aqui. E Deus faz umas vestes para Adão e para Eva. Deus está dizendo assim: Adão, eu disse que o salário do pecado é a morte, mas você só não entendeu uma coisa. Quando eu disse que o salário do pecado é a morte, existe o dom gratuito de Deus, que é o quê? A vida eterna. Então, Guilherme, quando Jesus disse assim: se você comer dessa árvore, vai ter morte. Mas sabe a morte de quem? A dele. Porque antes de Adão e Eva pecar, Jesus já tinha tomado uma decisão que ele iria morrer no lugar da humanidade se ela pecasse. Bem, qual é a sua escolha? Porque o apóstolo João está dizendo: aquele que tem vida, tem o quê? Tem a vida. Não permita que o pecado te coloque fora da graça de Cristo. Não adie mais a decisão de dizer: Jesus, eu te aceito. Senhor, eu quero decidir, eu quero te aceitar, eu quero viver sob a tua graça. Nós vamos ouvir uma música agora. E vocês receberam o cartão, não receberam? Hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu já quero orar com vocês aqui, começar a orar com vocês aqui. Se você quer dizer: Senhor, eu aceito a morte de Cristo no meu lugar, eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz, eu quero a marca de Cristo na minha vida, porque a marca de Cristo na sua vida é o sangue de Jesus cobrindo os seus pecados. E se você quiser que eu ore e interceda por você aqui na igreja, amanhã lá em casa, amanhã durante o dia, eu quero pedir que você traga o seu cartão aqui preenchido enquanto a irmã estiver cantando, porque eu quero que você aceite esse convite de Jesus, porque existe uma chance. Ele nos dá essa chance, mas você só precisa fazer uma coisa: dar o passo em direção a Jesus, porque Ele pode sim restaurar a sua vida. Vou colocar-me em tuas mãos. Quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver
Para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajude a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixes ir. A tua companhia é o que jamais quero perder. Renova minha fé e me ensina a obedecer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. Ao receber os teus milagres, me ajude a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Se não fosse tua graça, nem sei onde estaria. Te agradeço e te louvo por me dar mais uma chance. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. Para receber os teus milagres, me ajude a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao receber os teus milagres, eu quero confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Amém. Vamos orar. Pai querido, aqui na frente estão os teus filhos que colocaram o nome nesse cartão e estão declarando que eles querem ser cobertos pelas marcas de Jesus. Eles estão clamando para que o Senhor possa ajudá-los a superar as dificuldades, a entender de que Jesus está a cada dia de braços abertos, querendo purificá-los de todo o mal e de toda dor. Pai, todos nós somos pecadores, todos nós caímos, levantamos, e eu quero te louvar porque o Senhor está sempre de braços abertos a nos esperar. O teu inimigo tem trazido dor, sofrimento, tem deixado muitas vezes marcas profundas, e nós muitas das vezes nós pensamos que nós já não temos mais solução, que nós já não temos mais perdão, mas nós queremos clamar ao Senhor: nos perdoe, nos cubra com o sangue de Cristo, para que a ira de Deus não nos encontre descobertos, porque esta é a maior malignidade do pecado. Pegar esse ser
seres que foram criados à sua imagem e à sua semelhança, e deixar em condição de ser inimigos do Senhor. Ó Pai, nos livra. Ó Deus Espírito Santo, nos conecte a Cristo, porque estes teus filhos que estão aqui à frente, eu tenho certeza que os que se colocaram de pé nos bancos, todos nós estamos clamando: ó Cristo Jesus, cubra a nossa vida de pecado e nos alcance com a tua graça. Nós queremos sair daqui desta noite com as marcas de Jesus em nossas vidas, com as nossas vestes lavadas do sangue de Cristo, e que ao o universo olhar para nós saindo desta igreja, não possa ver os nossos pecados, mas possa ver a pele do Cordeiro cobrindo as nossas imundícias, os nossos pecados. É o que nós te oramos e o fazemos em nome de Jesus, que deu a vida por nós na cruz.